iniciar, nós vamos desmistificar os componentes do serviço de e-mail, né? São eles o MTA, o MDA e o MUA. O MTA é o servidor de e-mail propriamente dito, né? Ele é o agente de transporte de mensagem e tem como função o envio e o recebimento de e-mails via SMTP. Exemplo postfix, que vamos estar utilizando aqui na apresentação e posteriormente na prática, o Gmail, SendMail e o assim. O MDA é um agente intermediário que atua entre o MTA e o MUA. Ele é o agente de distribuição de e-mail, responsável por armazenar o e-mail, permitindo que o usuário salve as mensagens utilizando POP3 ou IMAP, exemplo Courier. E o MUA é o agente de e-mail do usuário, que permite visualizar as mensagens, exemplo Thunderbird, Revolution, Cameo ou Moose. Nesse diagrama, a gente tem bem claro, né, a função de cada agente. Temos um cliente de e-mail que envia mensagens via SMTP para o servidor. O servidor também é composto pelo MTA. O MDA permite o outro cliente de e-mail receber as mensagens via POP ou e-mail. A instalação do postfix, nós vamos utilizar o comando apt-get install postfix, né? É importante frisar que estaremos utilizando a distribuição Debian Windows. Durante o processo de instalação, nos é permitido já realizar algumas configurações do servidor, como por exemplo a função do servidor, né, que essa pode ser internet site, internet utilizando smart host ou sistema satélite. No internet site, o e-mail é enviado e recebido utilizando diretamente SMTP. O internet utilizando smart host, o servidor recebe as mensagens, mas o envio fica a cargo de uma outra máquina. E o sistema satélite, o servidor envia os e-mails através de outras máquinas, mas não os recebe. A outra opção de configuração é o domínio do servidor, ao qual nós vamos estar definindo o domínio pelo qual o servidor vai responder, né? Padrão é o localhost, mas aí na prática eu vou estar utilizando o gavetu.com.br para testes. Tá ok, pessoal? O arquivo de configuração do postfix está localizado no diretório /etc/postfix/main.cf e nesse arquivo de configuração é interessante prestarmos atenção em alguns parâmetros, como exemplo myhostname, que é o nome do servidor, ponto, o domínio utilizado no processo de instalação. E também o parâmetro home e mailbox, né, que aí está definido como mail-id. Esse parâmetro ele não vem adicionado por padrão após a instalação do postfix. A gente vai adicioná-lo após a instalação do Skillmail, que o mail-id vai ser o diretório ao qual o Skillmail vai buscar as mensagens, né? Vai formar a caixa de entrada. Após a instalação do postfix, vamos partir para a instalação do Courier. Os componentes do Courier serão o POP e o POP SSL, bem como o IMAP e o IMAP SSL. Tá? Como nós vamos optar pela instalação dos pacotes SSL, os pacotes de segurança que nos permite ativar a criptografia, então vai ser necessário gerar os certificados, as novas chaves de segurança. Para tal ação, nós vamos alterar as informações regionais nos arquivos /etc/courier/imapd.cnf e /etc/courier/pop3d.cnf. As informações a ser alteradas serão a C, que é país, ST, estado, L, cidade e o e-mail, né? E como mostra aí ao lado um exemplo de um arquivo de configuração do IMAPD. Após a alteração dessas informações, nós vamos gerar os novos certificados. Por padrão, o Courier já gera esses certificados, denominados imapd.pen e pop3d.pen. Tá? Nós vamos gerar novos certificados utilizando o comando mk imapdcert e o mk pop3dcert. Após a instalação dos componentes do Courier, vamos para a instalação do Skillmail. Tá? É interessante, muito importante frisar que o Skillmail tem como pré-requisito
procedimentos para a instalação, né? Vai também ser utilizando a PTGet Style Realmail. Após a instalação, vamos chamar o arquivo de configuração com o comando Realmail -configure, na qual nós vamos alterar a primeira opção, né, seguindo o nome da organização, e também a opção D, setando as predefinições do servidor INET. Após a configuração do Realmail, vamos criar um link para adicioná-lo ao Apache, pois por padrão ele não vem configurado para o diretório /var/www, que é o diretório padrão das páginas, né, armazenadas no Apache. Então, para a criação do link, nós vamos utilizar o comando ln-s /etc /realmail /apache.conf espaço /etc /apache2 /conf.d /realmail.conf. E por quarto passo seria a criação do diretório anteriormente denominado, né, para o armazenamento das mensagens, utilizando o comando maildirmake /etc /sql/maildir. Após a criação do link, a gente já pode acessar a tela de login do Realmail utilizando o nosso browser, né? Como eu fiz um teste anteriormente, então no endereço eu coloquei o localhost /Realmail e tenho como retorno a tela de login do Realmail. O material de referência para essa prática foi o livro Servidores Linux e a Prática de Carlos Eduardo Morimoto, e também um artigo, né, do Como Instalar o Realmail como seu webmail, da Pantanal Tech.